Leandro, a Renata está trazendo uma apuração que claramente mostra o seguinte: o PT está achando que pode vir um efeito rebote se Bolsonaro apostar no radicalismo, a exemplo do que aconteceu, despertando uma reação institucional inédita de todo o aparato burocrático no Brasil após a fala com embaixadores. Foi considerado aí um marco na escalada retórica do presidente contra as eleições, inclusive na seara internacional. O PT acha que se Bolsonaro insistir nesse tom radical de desafio às eleições, à justiça eleitoral no 7 de setembro, pode haver um efeito rebote contra o presidente. E o PL, Leandro, você falou com o PL, o que o partido de Bolsonaro, os aliados de Bolsonaro acham que esse ato, se for por esse caminho, pode trazer aí de repercussão para o presidente, que vai estar a menos de um mês da eleição. 7 de setembro é menos de um mês do primeiro turno. O primeiro turno é 2 de outubro. A avaliação que se faz nesse momento é a seguinte, Dani, eu vou trazer aqui a visão de deputados que são mais bolsonaristas, mais próximos ali do presidente, das ideias do presidente, por exemplo, dos ataques às urnas e ao Supremo Tribunal Federal, nominando aqui um deles que me autorizou a fazer isso, o deputado Ottoni de Paula, que está frequentemente com o presidente, e deputados do partido do presidente que não são tão ali vinculados a essas estratégias do presidente, por exemplo, de atacar urnas. A gente mostrou isso na última sexta-feira aqui no 360, que existe essa divisão hoje dentro da campanha do presidente. A leitura que se faz é a seguinte: o programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que vai começar a ser veiculado na televisão a partir agora, da segunda quinzena do mês de agosto, ele não deve focar em falar sobre ataques às urnas eletrônicas, não deve focar em falar de convocações para o 7 de setembro. Deve-se montar uma estratégia para que o presidente procure, sobretudo, o eleitorado do Nordeste, procure as mulheres e os mais pobres, um grupo que os dois lados da campanha, bolsonaristas mais raiz e a política mais profissional, entende que o presidente precisa mirar para poder crescer, para poder dar uma alavancada nas suas intenções de voto nesses segmentos em que o Lula ainda predomina. Existe uma visão dentro desses dois grupos que é a seguinte: a insistência do presidente em falar sobre as urnas eletrônicas, em falar sobre o 7 de setembro, está saindo dessa bolha, dessa base mais próxima do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, algumas pesquisas qualitativas estão sendo encomendadas para perceber como que esse tema, que a gente sempre menciona aqui, é voltado para uma base mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, como esse tema está chegando num eleitor de centro ou num eleitor que era do presidente Jair Bolsonaro em 2018 e por alguma razão deixou de ser. Um exemplo objetivo disso, um dado que a gente já trouxe aqui no CNN 360. A narrativa do presidente Jair Bolsonaro sobre voto impresso saiu da bolha bolsonarista, de acordo com dados da própria Fundação Getúlio Vargas. Então, a campanha está percebendo isso, mas quer dividir as coisas. Na TV se fala de um tema voltado para, sobretudo, mais pobres, eleitor do Nordeste. Na rede social se mantém uma estratégia que eles avaliam que está funcionando.